ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agora sim, venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Nos ajuda, Deus, a viver debaixo da tua vontade, viver da forma que te agrada, com os nossos dons e talentos, te servindo, te adorando. Te agradecemos, Deus, e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Boa noite. Eu saúdo a cada um dos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, esse não é o texto principal da nossa meditação agora, mas é um texto que eu quero introduzir com você, um conceito que nós vamos explorar a partir de Efésios capítulo 2. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes, não confie, não se apoie no seu próprio entendimento. Talvez você já esteja familiarizado com este versículo e costumeiramente o aplica a situações de tomada de decisão. Sem sombra de dúvida, ele se aplica também à tomada de decisão.
Mas você já parou para pensar de que é possível confiar no seu entendimento sobre quem você é e suas circunstâncias e não no que o Senhor diz quem você é? Você já parou para pensar de que nosso entendimento sobre quem nós somos pode estar equivocado e podemos estar não só tomando decisões, mas nos portando, caminhando num entendimento equivocado de quem nós somos? A palavra de Deus nos exorta a não confiarmos no nosso entendimento, mas confiarmos no Senhor. O que eu quero fazer agora no restante do nosso tempo, na grande parte do tempo que nos resta, é justamente olharmos para o que o Senhor diz sobre quem nós somos. Porque há uma enorme possibilidade, se não quase uma certeza, de que cada um de nós tenha uma percepção equivocada sobre quem nós somos. Pode ser que você esteja confiando no seu próprio entendimento, sobre suas circunstâncias, influenciando quem você é, e isso tem levado a uma caminhada árdua, difícil. Então eu convido você a baixar sua cabeça, antes de entrarmos então em Efésios capítulo 2. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante do Senhor, clamando a Deus sabedoria, clamando a Deus para a presença do Teu Santo Espírito, que ilumina os nossos olhos, abre o nosso coração, para recebermos verdades que transformam, para recebermos verdades, ó Deus, que informam quem nós somos. Como resultado da obra do Senhor Jesus, em nós, individualmente, em nós, corporativamente. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Uma das características mais fascinantes da palavra de Deus, da Bíblia, é que ela foi escrita em ocasiões históricas em que Deus usou homens, movidos pelo Espírito Santo, que deixaram para nós a palavra inspirada. Ou seja, nós estamos diante da revelação de Deus, deixada de forma sobrenatural em ocasiões históricas. E há muito tempo atrás havia uma igreja na cidade de Éfeso. No primeiro século havia uma igreja na cidade de Éfeso. Essa igreja tem uma história e ela tem, como toda a história, uma origem. Ela tem um berço, um nascimento. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 18. E eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos do início da igreja de Éfeso. Atos capítulo 18. Em Atos capítulo 18, nós somos introduzidos a 3 personagens. Atos capítulo 18. E esses 3 personagens começam a nos ajudar a entender um perfil que possivelmente caracterizava a igreja em Éfeso. Atos capítulo 18, versículo 24, diz o seguinte: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então chega esse judeu em Éfeso, chamado Apolo, e Apolo começa a explicar a palavra de Deus. Explicando a palavra de Deus, parece que soou alguma coisa incompleta aos ouvidos de Áquila e Priscila, que chamam Apolo num canto, instruem Apolo, e Apolo volta para continuar ensinando com convicção que Jesus é o Cristo. Nós não sabemos exatamente o que faltava no ensino de Apolo, mas havia um elemento faltante. Havia um elemento faltante para aquele que cria, que pregava de maneira perseverante e poderosa, e que ele é informado por Priscila e Áquila. O texto continua em Atos capítulo 19, e nós somos introduzidos a novos personagens. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes:
Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Saulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Bom, esses uns 12 homens conheciam parte da palavra de Deus. O apóstolo Paulo então interage com esses 12 e dá para eles mais conhecimento em Cristo Jesus e informações acerca do Espírito Santo. E o que eu estou chamando a sua atenção aqui para uma ocasião histórica? Nós temos 2 episódios que se passam no mesmo lugar, possivelmente com o mesmo tipo de população que estava frequentemente na igreja de Éfeso. Pessoas que criam em Jesus, mas que tinham ainda um conhecimento incompleto sobre quem era Jesus. E aí o apóstolo Paulo, algum tempo depois, escreve uma carta a essa igreja, curiosamente recheada de informações sobre quem é Jesus. Talvez o apóstolo Paulo, enquanto escrevia, movido pelo Espírito Santo, lembrava de Apolo, lembrava desses 12 homens que apenas conheciam o batismo de João. E ele começa então a escrever informações que eles precisam crer, eles precisam saber quem é Jesus e como o fato de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador transforma quem nós somos. O que eu espero que você saia aqui do nosso esquenta da conferência singular é o fato de que a sua identidade não é informada e determinada por suas circunstâncias. De que a sua identidade, ela é informada e formada por Cristo Jesus. Pela obra do nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Conforme vocês examinaram em Efésios capítulo 1. Nossa identidade transcende nossas circunstâncias. E o apóstolo Paulo então, com a pena na mão, movido pelo Espírito Santo, escreve para esses discípulos de Jesus em Éfeso, a igreja de Éfeso, uma porção de ensinamentos, uma porção de informações que eles precisavam agarrar com unhas e dentes. Quem nós somos não é determinado por nossas circunstâncias. Não vamos confiar no nosso próprio entendimento. Vamos confiar no Senhor que diz quem nós somos, independente de nossas duras experiências. E é nesse contexto que eu convido você a abrir então em Efésios capítulo 2. Porque em Efésios capítulo 2 nós vemos muitas informações sobre a nossa identidade em 2 níveis, em 2 dimensões distintas. O capítulo 2, versículos 1 a 10, vai dar informações sobre quem você é no âmbito individual. Há aspectos que pertencem a nós como indivíduos, singularmente a nós. E a palavra de Deus coloca elementos importantes que nos ajudam a entender quem nós somos como indivíduos. E aí no versículo 11 até o final do capítulo, o apóstolo Paulo destrincha a nossa identidade como corpo de Cristo. Como novo homem, esse novo homem colocado no singular, mas é um novo homem comunitário. Nós como parte de um novo homem. Ele destrincha para nós nossa identidade, nos ajudando a entender nosso lugar no corpo. Enquanto nosso entendimento nos tenta dizer de que você não tem espaço por causa da percepção das suas circunstâncias, a palavra de Deus diz para você o seguinte: olha, quem você é independe das suas circunstâncias, tem a ver com o que Cristo fez por você e onde Ele colocou no corpo de Cristo. Olha isso que libertador, meus irmãos. O fato de que você não é resultado ou produto das suas circunstâncias. Você é resultado da graça de Deus que operou em você, uma obra sobrenatural, lhe transforma com um propósito sobrenatural, e agora nas circunstâncias diferentes onde o Senhor nos tem, nós fazemos a mesma coisa. Somos para o louvor da glória de Deus. Esse é o nosso propósito. Isso nos une, independente de circunstâncias. Então vamos para Efésios capítulo 2. E vemos que essa sessão, então, parece ser um parêntese que descreve a condição dos crentes antes de experimentar o poder de Deus que transforma vidas. Esses são os versículos 1 a 3. E é onde, meus irmãos, nós nos encontramos num passado comum. Todos nós temos uma história diferente.
Quando você para e pensa na conferência singular e a proposta de servir este grupo singular entre solteiros, divorciados e viúvos. São 3 grupos com a mesma condição presente, com histórias bem distintas, não é? Com dores bem distintas. Mas nós temos um passado em comum. E o nosso passado em comum não tem a ver com o nosso estado civil. Tem a ver com a nossa condição espiritual. E os versículos 1 a 3 nos une num passado comum, onde a realidade do conhecimento de Deus começa a informar o conhecimento que temos sobre nós mesmos. Sabe quem você era? Por mais que você seja lembrado ou lembrada, toda vez que você preenche um cadastro, toda vez que você preenche um formulário e tem aquele bendito item, estado civil, e você preenche aquele estado civil, talvez com menos dor do que antes, mas ali você tem flashback da sua história, e você preenche o cadastro, e invariavelmente o seu passado lhe visita, a sua história lhe visita, lhe tenta para você confiar no seu conhecimento de que você é aquele item. Você não é aquele item. Em cima daquele item nós vamos escrever Efésios 2, 1 a 3, e em cima de Efésios 2, 1 a 3 nós vamos escrever do 4 ao 10. É nessa ordem, tá bom? Então, em cima do estado civil, quem nós éramos? Nós não tem, para os nossos propósitos, a sua circunstância de estado civil não diz a última palavra. Mas presta atenção para os versículos 1 a 3. Capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos o quê? Nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa, meus irmãos, era a nossa identidade. Isso aqui descreve quem você era antes de Cristo Jesus. Antes do próprio evento que lhe trouxe para fazer parte do grupo singular, era o que Cristo Jesus fez por você. Como nós andávamos? Nós andávamos como mortos, nós éramos mortos. Essa é a nossa condição descrita antes de Deus agir. Separados de Deus. Separados de Deus e não respondíamos espiritualmente ao próprio Senhor. Essa era a nossa condição. A condição antes de Cristo nos alcançar era de uma vida que não respondia, era uma vida que estava separada daquele que dá vida. Nós estávamos mortos, separados dele. E agora essa condição começa a dar detalhes nos versículos 2 e 3, nos ajudando a entender como que nós andávamos, como que era a nossa vida antes de Cristo entrar na história, na nossa história. Nós andávamos de acordo com os valores temporais do mundo. Você andava de acordo com os valores que o mundo propõe. Você buscou significado, você buscou satisfação naquilo que o mundo dizia que era bom. Essa era a nossa condição antes de Cristo Jesus. Se o mundo dizia que você iria encontrar satisfação em relacionamentos, era lá que buscava. Se o mundo dizia que você encontraria satisfação em realizações profissionais, era lá que você ia. Se o mundo dizia que você encontraria satisfação simplesmente em dar vazão aos seus desejos, era para lá que o nosso coração se direcionava. Nós estávamos andando, escutando as vozes do mundo. Essa era a nossa condição. E essa não é só a tua condição, era também a minha condição. Era com todos nós. Talvez você escute isso, eu não consigo nem imaginar a diversidade de história que tem aqui, não é? O momento em que Cristo entrou na sua vida. E dependendo do momento que Cristo entrou na sua vida, você diz, não, puxa, mas você não entendeu, eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja. Desde que eu me lembro por gente, eu comia as bolachinhas Petit Bon e chá de erva cidreira no intervalo da escola dominical. Não é? Aquele gosto de igreja, não tem gosto de igreja aquele negócio? Aquele gosto de igreja. E aí você, até você, rato e ratinha de igreja, com todo respeito, não é?
Você também andava assim. Nós andávamos assim. Andávamos de acordo, é triste no versículo 2, como ele diz, de acordo com o príncipe da potestade do ar. Um nome de pompa para quem? Quem? O coisa ruim. O diabo, Satanás. E a gente escuta isso e fala assim, não, esse daí não sou eu. Porque a gente esquece que além de ser o príncipe da potestade do ar, ele é o mestre dos disfarces, se apresentando muitas vezes como um anjo de luz. Mas ele constantemente fazia suas artimanhas para que eu e você andássemos no mesmo caminho que todos os demais. Num caminho de obediência às vozes deste mundo. Nós vivíamos então nos desejos da carne e dos pensamentos. Isso nos definia, meus irmãos. Sem Cristo Jesus, nós somos definidos pelo curso dos nossos desejos. Sem Cristo Jesus, nós ganhamos rótulos dos pecados que nos caracterizam, dos hábitos das nossas práticas pecaminosas. Estávamos presos nesses rótulos. Essa era a difícil caminhada antes de Cristo Jesus, em qual estava todos nós. Todos nós. É assim que a gente vivia. Era assim que éramos definidos. Então, antes do formulário do Estado Civil, havia Efésios 2, 1 a 3. A triste realidade de Efésios 2, 1 a 3. Em que nós vivíamos de acordo com os valores do mundo, em que nós andávamos de acordo com o príncipe da potestade do ar, e andávamos de acordo com os desejos da carne e dos pensamentos. Estrategicamente, o apóstolo Paulo coloca aqui os 3 inimigos da vida cristã, não é? A carne, o mundo e o diabo. E nós vivíamos escravos dos 3, em Efésios 2, 1 a 3, naquele triste momento da nossa história. Há quem diga que agora o que vem no versículo 4 é o que muda por completo nossa experiência e peregrinação. Uma das sentenças com mais esperança da palavra de Deus. Ela grita a esperança do Evangelho. Olha o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Deus intervém. Olhando para a sua história, preso nas vozes do mundo, preso no príncipe da potestade do ar, preso nos seus próprios desejos e valores, entra Deus na história, rico em misericórdia. E agora naquele nosso formulário Estado Civil, em Efésios 2, de 1 a 3, nós vamos escrever em cima o quê? Efésios 2, 4. Porque agora o que nos define não eram as vozes do mundo, agora o que define não é o príncipe da potestade do ar, agora o que nos define não são nossos desejos, agora o que nos define é Cristo Jesus. E o que Ele fez em sua misericórdia. Então não é o que o mundo diz sobre o seu estado civil e os olhares de julgamento. Talvez cada um aqui tenha uma história de constrangimento triste, até tocando um pouco de ironia, engraçado, de vezes como você tem que se apresentar, justificar seu estado civil, parece que toda hora você tem que dizer, explicar toda a história por trás. Porque o mundo põe uma pressão, essas as vozes do mundo. Não era assim que nós vivíamos antes? Definidos pelas vozes do mundo. E aí parece que o tempo todo está coisa ruim sussurrando no seu ouvido. Eu não sei exatamente como ele trabalha, mas a Bíblia diz que ele trabalha. E o tempo todo sussurrando você, agora você vai servir na igreja. Depois de tudo que aconteceu, você ainda tem a cara de pau. Quem que é esse? É o príncipe da potestade do ar. Ou talvez você ainda fique confuso com os próprios desejos do seu coração. Desejos legítimos de companhia, desejos legítimos de um relacionamento. Mas o tempo todo, a sua identidade era guiada justamente por esses 3 elementos. E Deus entra na história. E Deus diz o quê? Basta, não é isso mais. Não são mais essas vozes que não entregam nada mais do que miséria. É a minha obra e a minha misericórdia. Versículo 4. Por causa do grande amor com que nos amou. E que amor é esse? Se você prestou atenção num elemento importante no capítulo 1, quando Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Às vezes a gente olha para isso e rapidamente, eu não sei com relação à sua tendência, mas rapidamente eu tendo a ver isso como a obra grandiosa de Deus.
A obra grandiosa, antes da fundação do mundo. Deus é eterno. Sem dúvida é isso. Mas tem mais um elemento que às vezes passa desapercebido. Antes da fundação do mundo, ou seja, antes do seu primeiro choro, antes da sua primeira obediência, antes da sua primeira derrota, antes da sua primeira conquista, para que ficasse evidente que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. Tem a ver com o que Ele fez e tomou iniciativa em mudar o curso da nossa história. Em nos ver aprisionados nos fúteis valores do mundo, em nos ver aprisionados com as garras do príncipe da potestade do ar, em nos ver aprisionados em nossos próprios desejos, ainda que legítimos. Deus nos livra por causa do seu grande amor, e amor que Ele derramou antes da fundação do mundo. Não tem nada a ver com você. Não tem pisada na bola, pé na jaca, erro, pecado, que você venha fazer, que mude o amor que Ele tem por você. Porque foi declarado antes da fundação do mundo. Agora, esse amor que Ele derramou sobre nós tem um propósito. E aí a nossa identidade começa a ser informada para as possíveis correções de rumo. Porque seguro diante do fato de que Deus me ama, e Deus me ama porque Ele é gracioso, e Deus me ama porque Deus é amor, eu agora consigo olhar para o que Ele me informa e fazer correções de rota. Porque Ele me escolheu para ser santo e irrepreensível. Porque Ele me redimiu para o louvor da sua glória. Porque Ele me selou para o louvor da sua glória. Então agora tem correções de rota. Porque agora eu vou caminhar de acordo com um novo propósito. Bom, nossa condição é relembrada no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pausa. Por que pausa? Porque aqui tem uma declaração que parece que mistura um passado com um futuro. Parece que tem uma declaração aqui que nos coloca numa expectativa. Que momento foi esse que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Que momento é esse que agora nós estamos exaltados diante de tudo e todos? Senão na garantia que o Espírito Santo desempenha nos selando. Nós somos selados. Então, meus irmãos, o que está acontecendo na nossa experiência e peregrinação tem uma data para acabar de um final feliz já anunciado. Sabe como é que termina essa história aqui? Essa história desenvolve assim. Você nasceu, você cresceu, você caminhou em Efésios 2, 1 a 3. Você estava confusa com as vozes do mundo, confuso com as vozes do mundo, preso pelo príncipe da potestade do ar. Você estava à mercê dos seus desejos. Essa era a nossa história. Aí Jesus Cristo interveio com a sua graça, com a sua misericórdia, nos livra. E aqui parece que a gente caminha, tropeça aqui, levanta, se arrepende, confessa, chora, sente falta, tem dor, fica confuso, fica confusa. E sabe como é que termina essa história? Termina com eu e você, ao lado de Cristo Jesus, o servindo por toda a eternidade, desfrutando da vida eterna. É assim que termina essa história. É assim que termina a história. Quanto tempo tem até essa história? Aí entra a fé. O que eu sei é que essa peregrinação, por aqueles que entenderam o que nós estamos arranhando aqui, era tido como leve e momentâneo. Porque a comparação é o eterno peso da glória de Deus. A qual eu espero que o Espírito Santo descortine cada vez mais, para que eu e você enxerguemos de que quem nós somos não tem nada a ver com nossas circunstâncias, sejam elas quais forem. Mas tem a ver com o que o Senhor está operando em nós. Então nós estamos nestes lugares celestiais em Cristo Jesus, porque nós temos o selo da promessa, o Espírito Santo, e estamos garantidos para reinar com Ele por toda a eternidade. Por quê? Porque Deus está comprometido com o seu propósito de demonstrar sua glória, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.
porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras, às vezes a gente resume isso a sopão, caridade e etc. Eu não tenho dúvidas que envolva isso, mas é mais que isso, bem mais que isso. Essas boas obras são expressões do caráter de Deus. Eu e você fomos criados, fomos salvos, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras, para uma vida que expressa o caráter de Deus. É isso que tem diante de nós. Alguns vão fazer em circunstâncias distintas, diversas. Seja quais forem as suas circunstâncias, seja quais forem as nossas circunstâncias, a história é a seguinte, o propósito é o seguinte: você anda nas boas obras. Então é crucial que a gente entenda as nossas reações e respostas ao que a providência de Deus nos trouxe, as histórias que o Senhor nos trouxe. O que o Senhor trouxe e confiou a você, o que o Senhor lhe deu. Agora cabe a cada um de nós, por causa do grande amor que Ele derramou por nós, por causa do seu compromisso com a sua própria glória, de andarmos em boas obras, entendendo de que os eventos que mudaram o curso da nossa história, na nossa perspectiva, é justamente o contexto onde o Senhor quer nos pôr para mostrar a sua glória. Esse é o propósito. E é nessa caminhada individual onde Ele dá um outro aspecto da nossa identidade. Porque isso aqui é muito importante, isso daqui é relevante, isso daqui faz toda a diferença e complementa a compreensão que temos da nossa identidade. Agora, a partir do versículo 11, parece que o apóstolo Paulo muda a marcha. Ele muda a marcha e começa a destrinchar um outro aspecto da nossa identidade. E que nos ajuda bastante a pensar as circunstâncias da solidão. Okay? Não como identidade, mas como circunstâncias. Como circunstâncias. Então vamos lá, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Bom, a ênfase aqui desses 3 versículos está na obra de Jesus. A obra de Jesus que une 2 grupos distintos e que representavam realidades espirituais, a saber, judeus e gentios. Quando ele usa os termos aqui, gentios na carne, chamados incircuncisão, ou aqueles que se intitulam circuncisos, ele faz referência a esses 2 grupos. Se você é familiarizado com a história de Israel, sabe que os circuncisos, não é? A prática da circuncisão simbolizava o povo de Israel, os judeus. E os incircuncisos simbolizavam, fazia referência aos gentios, aqueles que não faziam parte da comunidade da aliança, aqueles que não faziam parte do povo de Deus. E agora Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo algo surpreendente, que a nossa desunião passada, que marcava um estado sem privilégio, agora em Cristo Jesus, tem a sua sorte mudada. Quando antes, ele está destrinchando para nós, ok? A nossa condição sem Cristo não era só de preso nos nossos pensamentos, na influência do príncipe da potestade do ar e também das vozes do mundo. Nós estávamos longe do povo de Deus. E em Cristo Jesus somos trazidos para dentro do povo de Deus. Nós somos aproximados pelo sangue de Cristo. O dia em que Jesus o alcançou, o dia em que Jesus a alcançou, você foi transportado, você foi transladado de um império das trevas para o império da luz. Você foi tirado da filiação do príncipe da potestade do ar para ser filho, filha de Deus. E isso pelo sangue de Jesus.
Isso nos define e começa a nos ajudar que não só individualmente eu fui limpo e purificado, mas eu fui tirado de uma comunidade e fui colocado em outra. Por isso que eu disse para você que agora ele vai destrinchar para nós um aspecto corporativo da sua identidade. Ele vai ajudar a entender que o seu logradouro não é sua identidade. De que o seu logradouro, onde você mora sozinho ou mora sozinha, não é sua identidade, é sua circunstância. Porque a sua identidade tem a ver com uma comunidade. Tem a ver com uma comunidade criada pelo sangue de Jesus. Onde ele nos coloca agora como participante de um corpo. Onde essa singularidade agora tem um paradoxo de pluralidade. Nós não fazemos sentido sozinhos. E no corpo de Cristo encontramos o restante da nossa identidade. Ok? Sabe aquela saudade que parece que não cala mais? Sabe aquela falta que parece que o tempo todo lhe lembra da sua circunstância? Não da sua identidade, da sua circunstância. Ela encontra resposta no fato de que Deus nos transporta de uma comunidade para outra. E isso não é mudando o seu estado civil. Isso é mudando o seu estado espiritual. Quem nós somos? Somos um novo homem. Um novo homem em Cristo Jesus. Vamos ver a partir do versículo 14, a explicação dessa união até o versículo 18. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Que ambos? Judeus e gentios. Fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Irmãos, Jesus trouxe paz, Jesus trouxe reconciliação. Tudo aquilo que nós experimentamos, esses eventos abruptos de separação, seja por meio da morte, seja por meio de um divórcio doloroso, seja por meio de uma saudade que não cala, todos esses eventos abruptos que parecem que nos lembram de inimizade, de que as coisas estão difíceis, diferentes, o Evangelho nos lembra da paz. O Evangelho nos traz paz. O que nós desfrutamos em Cristo Jesus é a reconciliação com Deus e reconciliação entre judeus e gentios. Talvez isso não comunique tanto para nós, mas é a formação de um novo homem. Onde havia inimizade, agora existe unidade. E isso é promovido pelo Evangelho. Pelo Evangelho e pela obra de Cristo Jesus. Ele destruiu esse muro que separa. Ele nos livra então da desobrigação, ele nos livra da lei, por causa daquilo que ele operou em nós. E agora o acesso que nós temos ao Senhor não é por meio de uma impossível obediência à lei, mas é na realidade de que Jesus cumpre a lei e acredita em nós, o que eu e você precisamos, acesso ao Pai. É por isso, meus irmãos, que um dia nós vamos chegar, se é que existe essa figura, ok? Na portaria dos céus, tocar o interfone. Pois não? Eu quero entrar. Seu nome? Meu nome é Sasha. Alexandre Mendes, sim. RG 32775-9. Desculpa, houve algum engano. Não houve não, Jesus disse que eu posso entrar. Tá bom, desculpa. É isso. O Evangelho é isso. Você não tem direito de estar na lista. Mas Jesus falou que você pode entrar. Sabe por quê? Porque todos os nossos pés na jaca, todos os nossos erros,
Todos os nossos pecados foram cravados em Jesus na cruz. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele acreditou em nós a sua justiça. E Ele disse que você pode entrar. É óbvio que nós nos apropriamos disso em arrependimento e fé. E agora nós vamos destemidamente caminhando. Porque Jesus disse que eu posso entrar. Ele disse que eu tenho um lugar nos céus. Ele disse isso. Eu não tenho como pôr o nome na lista. Não tenho como interfonar para São Pedro. Me inclui na lista. Não tem como. Não existe isso. O que tem é Jesus dizendo, entra. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Você creu? Creu. Jesus disse, você pode entrar. E nós vamos entrar, e quando nós abrimos aquela porta, se é que existe essa ilustração, sabe o que você vai encontrar? Não é o seu quarto sozinho, não é a sua casa sozinha, repleta de memória de todos os tipos. Você vai abrir aquela porta, vai ter uma galera lá. Vai ter uma comunidade lá. Vai ter os nossos irmãos lá. Por quê? Lembra o que aconteceu aqui? Cá você estava. Onde você estava? Escravo do príncipe da potestade do ar, ouvindo os seus desejos, não é? Ouvindo as vozes do mundo. Mas Deus, rico em misericórdia, lhe liberta. E te coloca onde? Numa comunidade. Essa galera. Essa é a nossa galera. E qual é a característica dessa galera? Só tem uma. Você sabe qual é? Sabe o que está no formulário dessa galera? Estado civil? Não. Logradouro? Não. Faixa de renda? Não. Sexo? M ou F? Ou quadradinho outros? Sei lá o que é isso. Não é? E a gente olha aqui, o que vai ter lá? Só vai ter um item. Salvo por Jesus. Essa é a característica dessa galera. É isso que nos define como comunidade. Salvo por Jesus. Escolhido por Deus Pai, redimido por Deus Filho, selado pelo Espírito, e um dia nós estaremos pela eternidade com Cristo Jesus. Essa paz então é anunciada. Nós antes estávamos longe, agora nós estamos perto e nós temos acesso ao mesmo Espírito. Bom, consequências então dessa união? Um novo relacionamento. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Você não é esquisito, estranho? Às vezes a gente já se entrou num lugar assim, sou meio estranho, sou meio esquisito, não é? Parece que eu não caibo aqui. Eu não caibo aqui. Eu não me encaixo aqui. A gente fica com aquela sensação, eu não me encaixo, não me encaixo, não me encaixo. E agora o Evangelho diz o seguinte, olha, você não é mais estrangeiro. Você não é mais estrangeiro. Nem peregrino, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Temos um novo relacionamento. O que lhe define, então, corporativamente, é o sangue de Jesus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Profetas, apóstolos revelaram Jesus Cristo para nós, a pedra angular. Então, perseverando na doutrina dos apóstolos e dos profetas, aqui revelado para nós edificamos um novo lar. Edificamos um prédio, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso é quem nós somos. Resultado da obra de Jesus em nosso favor. Nos libertando do nosso estado, Efésios 2, 1 a 3, nos dando liberdade, por causa de Efésios 2,4, e da misericórdia de Deus, que destrincha o que Ele fez por nós, para andarmos em boas obras. E essas boas obras é o trabalho da edificação do edifício onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita aqui.
Ele habita nós. E cada um de nós, não é uma pequena casinha, né? Às vezes a gente fala da habitação do Senhor, somos templos do Espírito. Sem dúvida, isso está no texto também. Mas a ênfase não é um condomínio de várias casas. Isso aqui não é Urbanova. Ok? Isso aqui é um prédio. Um prédio. Este é o prédio que o Senhor está edificando. E cada um de nós, um tijolo que Ele lapidou, preparou, resgatou, para fazer parte daquilo que Ele está edificando, onde o Espírito Santo habita. E a qualidade de cada tijolo desse não tem a ver com absolutamente nada, senão o que Cristo fez por nós. Aleluia, glória a Deus. Isso nos define. Isso nos coloca então em comunidade, isso dá sentido à nossa caminhada cristã e encoraja o coração de cada um de nós a vivermos não presos em circunstâncias, mas fundamentados no Senhor, em Cristo Jesus, a pedra angular. Circunstâncias, então, elas são importantes e relevantes no sentido de que é o contexto singular onde o Senhor lhe colocou para a prática das boas obras. Onde cada um de nós é chamado para carregar a sua cruz, negar a si mesmo e olhar para Jesus. E esse é o chamado comum a todos nós. Sempre teve um custo e nunca mais alto que o sangue já derramado em nosso favor. Por isso, vale a pena. Nós vamos seguir. Porque nós vamos seguir, a gente sabe como acaba a história. Como acaba a história? Todo mundo no lugar celestial. Não é? Todo mundo reinando com Jesus. Por que reinando com Jesus? Porque Ele conquistou esse lugar para nós. Quanto tempo vai demorar? Vai passar sim, não vai? Vai passar sim. Outro dia, acho que tem um pessoal que lembra disso, né? No nosso pequeno grupo, a gente se reunia numa época em que o meu filho mais velho, ele tinha a altura, o seu olho batia na quina da mesa. Lembra disso? Não é? E aí ele corria, e quando ele chegava perto da mesa, quem estava perto do pequeno grupo, né, já colocava a mão na quina, para ele não bater o olho. A gente ainda tem aquela mesa e aquele filho. E quando ele chega perto da mesa, eu ponho a mão na quina para ele não bater o joelho nela. E é impressionante, passa assim. Ensina no Senhor a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Dói, muitas vezes dói. A lembrança de circunstâncias, memórias que nos assaltam. Mas, meus irmãos, vai passar. E nós sabemos o final da história. Persevere, porque o que nos define não é o nosso estado civil, nem as nossas circunstâncias. É o que Cristo fez por nós. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor com múltiplas histórias representadas. Contextos diferentes, dores e alegrias diferentes, mas com uma história em comum. Nós estávamos presos em nossos desejos, estávamos à mercê do príncipe da potestade do ar, estávamos confusos com as vozes do mundo, e então, Jesus, rico em misericórdia, nos libertou disso tudo. Nos colocou no império da luz, nos colocou numa comunidade de fé, uma família de fé. E aqui encontramos nossa identidade como povo redimido de Deus, na certeza de que todos temos um lugar comum e cativo, os lugares celestiais, onde habitaremos com o Senhor. Até lá, temos contextos diferentes, mas a mesma missão, a prática das boas obras. Então ensina-nos, Senhor, a viver nossa singularidade com propósitos comuns, prática de boas obras para a glória de Deus. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Então, pessoal,
Som. Som. Então, pessoal, isso é só um pouquinho do que nos espera, né? Nós vamos aproveitar já e começar a falar da conferência, porque tem pessoas bem ansiosas querendo saber da nossa conferência, né? Algumas pessoas que não conhecem ainda. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que quem são os conselheiros dessa conferência? Quem está na direção dessa conferência? Então, eu vou chamar aqui o Márcio. O Márcio já conheceram, é meu esposo. Nós estamos na coordenação da conferência. E eu gostaria de chamar a Ana, que é a esposa do Sacha. A Ana e o Sacha, eles estão como conselheiros da conferência. Então, quando começam a dar os BOs, eu grito, gente, uma ajudinha, por favor, né, Ana? Fica aqui do lado do Sacha. Então, aqui, essa é a turminha por quem vocês têm que orar, por favor. Nós carecemos muito da graça e das misericórdias do Senhor para poder continuar esse ministério. Nós estamos indo para a 6ª conferência singular. Esse projeto aqui do Esquenta, né, da pré-conferência, é a primeira vez que nós fazemos. Mas a conferência já está indo para o 6º ano, tá bom? E agora o Sacha ele vai falar um pouquinho para a gente o que é a conferência e vai falar um pouquinho do tema também. A conferência singular tem como objetivo a edificação cristã. Se você conhece um pouquinho da história da conferência, não tem como falar da conferência sem deixar de mencionar o nome da nossa querida e saudosa irmã Marilene, hoje já com o Senhor. A Marilene, se você conheceu ela pessoalmente, ela não parava. Eu olhava a Marilene e eu sabia, ela vem serviço. Ela vai colocar alguma coisa na minha mão aí para a gente fazer desenvolver, né? E sempre olhando e com os olhares atentos para servir. E servir em oportunidades que muitas vezes nós não enxergávamos. E ela enxergou a oportunidade de servir os singulares. Ela inicia então a conferência singular com um único propósito, edificação cristã. Com o desafio de quebrar uma série de estereótipos e preconceitos. Porque quando a gente fala que é uma conferência singular para solteiros, divorciados e viúvos, o pessoal já associa com o quê? Está indo lá para... Você sabe, não é? Está indo para se arrumar. E a Marilene não, edificação cristã. Edificação cristã, não é? E tem sido muito precioso testemunhar o que a palavra de Deus tem feito na vida daqueles que frequentam a conferência singular, daqueles que frequentam a exposição da palavra de Deus, como ela de fato edifica. Esse é o propósito. O propósito é a edificação cristã. Se Deus, na providência dele, resolver mudar a sua sorte, a sua circunstância, nos convide, nós queremos testemunhar esse momento, tá bom? Mas esse não é o propósito principal, o propósito é edificação cristã. Lidamos com diversos temas já, essa é a 6ª conferência, mas na hora de lidamos com a questão de contentamento, o que significa o serviço no reino, o serviço singular no reino de Deus, e fomos lidando com esses tópicos e agora chegamos para falar sobre a caminhada singular. A ideia é justamente prover para você informações baseados nos Salmos, baseado nos Salmos 120 a 134 em particular, como que a palavra de Deus nos guia em nossa jornada em direção aos lugares celestiais. E para isso nós temos uma jornada singular com aspectos muito comuns. E é lá que nós vamos nos encontrar para falar mais sobre o Senhor, como Ele nos edifica, vamos ser encorajados, ver o que o Senhor tem feito nas respectivas comunidades, aprender juntos, curtir o hotel junto, certo? Ninguém de ferro, batatinha do Bela Vista, pensa, né? Enfim, eu pulo a fila, vou direto na batatinha, né? Que dieta saudável, enfim. E a gente curte o tempo junto, tem passeio programado, tem a Águas de Lindóia, é um lugar super agradável, dá para descansar, o hotel é gostoso. E nós estamos, então, caminhando para a 6ª conferência singular. A conferência é anual, ela pulou apenas o primeiro ano da pandemia, 2020. O ano passado, pela graça de Deus, nós já estávamos de volta, tivemos um tempo muito bom. E esse ano, se Deus quiser, voltaremos no primeiro final de semana de setembro. Joia. Então, eu vou passar algumas informações práticas para vocês. Nós temos o nosso site, ali ficou pequenininho, mas é padrão, conferenciasingular.com.br, tá bom? Eu gostaria também... Rodrigo, pode passar, por favor. As informações nós tiramos do site. Todas as informações que eu vou falar com vocês estão no site. Então, se vocês quiserem maiores informações, se vocês não lembrarem, vocês podem buscar lá no site. O tema, né, esse versículo, Salmo 128:1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Pode passar. Sim, a data do evento, de 2 a 4 de setembro, como o Sacha já falou, lá em Águas de Lindóia, um encontro para edificação cristã, que é o nosso moto, conforme já foi apresentado aqui. Os palestrantes, que vocês já conheceram, né? Eles estarão conosco. Nós vamos, depois, disponibilizar toda a programação no site. Lá para o final de julho, mais ou menos, vocês já terão acesso a toda a programação. Tá bom? A gente gosta de colocar do início ao fim, para as pessoas se programarem, horário de chegada e coisa e tal. Tá bom? Pode passar, Rodrigo. O hotel, que o Sacha já mostrou, Recanto Bela Vista. Ele esqueceu de falar que ali, na mesma calçada do Recanto Bela Vista, tem as lojinhas, né? Doce de leite, blusinhas e tal. A mulherada gosta. O lago, né, de Águas de Lindóia, que é bem legal, bem gostoso. Alguns corajosos vão andar lá antes de começar a conferência. Eu não sou desse grupo, mas é bem gostoso. Rodrigo, volta só um slide para mim, por favor. Ali, ó, tá vendo? O investimento, eu não vou falar dos valores para não ficar aqui muito maçante, mas o que eu quero enfatizar com vocês é que o preço é por pessoa, então os valores do site são por pessoa, e já está incluso o valor da inscrição e o hotel. E o hotel é café da manhã, almoço e janta, tá? Então, é bem gostoso, como o Sacha falou, esqueceu de falar do doce de leite. O doce de leite de Águas de Lindóia. Tem até o pai de uma pessoa que manda trazer toda vez, né? A gente já está sabendo. Pode passar, Rodrigo, por favor, mais alguma? É isso, gente. Então, aqui estão todas as informações no site. Até nós temos esse folheto aqui, que é o anúncio da conferência. Tem lá na nossa mesa de recepção. Vocês podem levar quantos vocês quiserem. Algumas pessoas me falam, né, me perguntam, nossa, mas aqui não tem o telefone de contato. Por quê? O pessoal que trabalha para a gente no marketing, eles acharam por bem colocar somente o site, para que as pessoas vão lá no site buscar as informações que precisam, porque tem tudo lá. Só está faltando, como eu falei, a questão da programação toda, né, que a gente faz tintim por tintim ali. Tá bom? Gente, pode sentar. Obrigada. Agora, nós gostaríamos de apresentar um outro grupo. Depois da primeira conferência, nós tivemos, começou-se a falar, por que não formamos um grupo em São José dos Campos? Então, eu gostaria de apresentar para vocês a Tati e a Arine. Venham aqui, meninas, por favor. Gostaria de apresentar as duas. Rodrigo, você pode colocar para a gente o grupo? Isso. Então, gente, nós temos esse grupo que funciona aqui em São José dos Campos. A Tati e a Arine têm estado na liderança desse grupo, eu também, de vez em quando. E se vocês quiserem ter mais informações dos eventos que acontecem aqui em São José, podem apontar a câmera do celular para esse QR Code, e ali vocês já vão entrar direto no grupo do WhatsApp, tá bom? E eu também gostaria de pedir para que ficassem em pé todas as meninas que fazem parte do nosso grupo. Vamos lá, meninas, sem timidez. Olha que grupo bom, gente. Ainda estão faltando algumas que estão meio adoentadinhas, mas esse é uma parte do nosso grupo, né? Muito obrigada. Podem sentar. Deus abençoe. Vocês também. Deus abençoe. Nós não acabamos, gente. Ainda vamos ter mais umas coisas legais acontecendo na nossa programação. Então, eu gostaria de chamar a Ana aqui, que ela vai fazer uma parte de um tempo de oração, né? Porque das nossas disciplinas espirituais, nós temos a palavra, várias coisas, mas também a parte de oração, e a Ana vai conduzir esse momento para nós. Então, irmãos, que bênção que nós ouvimos aqui hoje, né, sobre a identidade. Então, agora, o que eu queria propor para vocês, que a gente dividisse em duplas de 3, sabe, duplas de 3, que meu marido fala. Ou, então, grupos de 4 pessoas, triplos de 4 pessoas. Então, a gente vai se reunir, então, nesses pequenos grupos. E eu quero que vocês pensem em 2 coisas. A primeira, quem nos deu essa nova identidade? Quem Ele é? Quem é esse Deus? Então, vocês, no grupo, então, vocês conversem. Que atributo de Deus você gosta de admirar? Por exemplo, eu gosto de pensar que Deus ele é amor. Ele é amor, ele derramou esse tão grande amor por nós, que Ele deu o seu único filho. Ou que Ele é soberano, ou que Ele é poderoso, ou que Ele é fiel. E aí eu quero propor que, nesse primeiro momento,
vocês o adorem. Reconheçam quem Ele é e adorem o Senhor, porque Ele é amoroso, porque Ele é bondoso, porque Ele é fiel. Que presente que é esse Deus para nós, né? No segundo momento, eu queria propor para vocês como que esse atributo de Deus encoraja a sua fé. Por exemplo, se vocês falaram, então, que Deus ele é amoroso, como eu posso, então, crescer em amar esse Deus? A amar as pessoas que estão ao meu redor. Pensando que Ele é amor, como, então, eu posso amar as pessoas que estão ao meu redor? Ou como eu posso, então, crescer amando a obediência a Deus? Como eu posso fazer isso? Ou então, se Ele é fiel, como eu posso crescer em fidelidade no estudo da palavra, no serviço às pessoas? Então, se Ele é soberano, como eu posso, então, crescer na confiança da soberania dEle? Então, essas pequenas coisas. Então, 2 momentos aí, dividam-se em grupos, peguem pessoas que você não conhece, para ficar mais divertido, e você conhecer um pouco mais do que essa pessoa está pensando sobre Deus, ou como ela tem visto Deus agir na vida dela. E como que você, então, vai crescer na sua fé, pensando em como Deus é. Tá bom? E no final disso, o Marcão vai vir aqui e vai fazer uma oração final para a gente terminar esse período. Tá bom? Valendo! Vamos lá!